Bom, pessoal, agora então, para a gente respeitar o horário, né? Vamos começar. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui de novo com vocês na quarta edição, então, do Conexões Ling, agradecendo a presença de todos, né? E especialmente a gente já agradeceu de outras maneiras, mas mais uma vez, muito obrigado para os nossos 3 bolsistas que hoje estão apresentando os projetos deles. Então, Eric, Jefferson Viana, Júlia Secula, Eric Jasper, né? Esqueci de mencionar teu sobrenome. E eu espero que todo mundo aproveite bem essa noite, porque os projetos deles são muito legais. Gisele? Boa noite, então, mais uma vez, e muito obrigada pela presença de todos. Como o nome já anuncia, o Conexões Ling surgiu com a intenção de conectar a nossa rede, oferecendo um espaço para que os nossos bolsistas apresentem seus projetos, troquem informações, troquem ideias, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Reforçamos o convite para que aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam e participem das próximas edições, compartilhando conosco as suas atividades. O link para as inscrições para apresentar numa próxima edição está disponibilizado no chat. Fiquem à vontade para preencher hoje, agora ou quando quiserem. Se não quiserem anotar agora, podem sempre nos contatar, que a gente passa o link. Então, como a gente divulgou nas redes sociais e por e-mail, os apresentadores dessa quarta edição do Conexões Ling são o Eric Hadman Jasper, que foi bolsista de LLM em 2009 e é co-criador do podcast Vantagem Auferida, que discute antitruste, proteção do consumidor e da privacidade e comércio exterior de uma forma descontraída. Também está conosco o Jefferson Viana, que foi bolsista entre 2015 e 2017 do projeto Voar, que é uma parceria entre a ONG Primeira Chance e o Instituto Ling. Ele é fundador da Associação Cactus, uma organização que apoia estudantes de escolas públicas de 40 cidades brasileiras. E também, para apresentar seu projeto, está aqui a Júlia Secula, aprovada para a Bolsa de MBA MPP em 2020, que vai ser cursado na Universidade de Stanford. Ela é coautora do livro Brasil, Paraíso Restaurável. Muito obrigada, mais uma vez, a vocês 3 por compartilharem os projetos de vocês conosco. Cada um vai ter 10 minutos para apresentar o seu projeto, e ao término das apresentações responderão perguntas enviadas pelos participantes através do chat. Então, aos participantes, a gente pede que enviem suas perguntas e comentários abertos para todo mundo no chat, para que a gente possa ler eles ao final das apresentações. Para melhor visualização das apresentações, a gente recomenda que coloquem a visualização no modo Speaker View ou Exibição Orador. Fiquem à vontade para deixar as câmeras ligadas, mas a gente pede que os microfones fiquem silenciados durante as apresentações para evitar qualquer interferência. E, se possível, alterem a sua identificação colocando o nome do programa de bolsas do qual você participou, para que a gente possa identificar vocês mais facilmente. Dando, então, início às apresentações dessa quarta edição do Conexões Ling, vou passar a palavra para o Eric Jasper. Eric, é contigo. Obrigado, Gisele. Todo mundo me ouve bem? Primeiro eu queria agradecer o Instituto Ling, né? Eu estou vendo que tem bastante tempo que eu tive minha bolsa, que eu tive o apoio do Instituto Ling, foi essencial para minha ida para a Colômbia, então eu queria primeiro fazer esse agradecimento a toda a equipe, a família também, família Ling, por esse apoio. Segundo, eu queria dizer que o Jefferson e a Júlia me colocam no chinelo aqui, com projetos sérios, né, com coisas importantes para o Brasil, enquanto eu tenho um mero podcast onde eu tenho mais 2 amigos de direito da concorrência batendo papo. Então, assim, a parte séria da conversa vai ser com a Júlia e com o Jefferson daqui a pouco. Mas, brincadeiras à parte, o que é meu projeto, né? Ele é um podcast chamado Vantagem Auferida, está em todas as plataformas. Por acaso, hoje a gente lançou, eu vou até colocar o link para vocês do Spotify aqui no bate-papo. Hoje a gente lançou um episódio novo sobre minha área, né, de direito da concorrência e videogames. Então vocês imaginam que a edição sonora foi a mais divertida de se fazer em muito tempo. Mas por que a gente decidiu fazer esse projeto, né? A minha área de direito da concorrência é uma área muito árida.
Tá? Então, o que é direito da concorrência, para quem talvez não tenha tido essa oportunidade? Direito da concorrência é uma ferramenta que o Estado tem de intervenção na economia para permitir maior escolha, menores preços, maior qualidade para o consumidor final. Então, a gente tem o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é uma autarquia federal que fica aqui em Brasília, e a função dela, única e exclusivamente, é reduzir peso morto na economia e tentar levar as empresas para uma linha mais próxima de competição perfeita. Então, ele acaba tentando, é um exercício muito interessante de intervenção profunda do Estado na propriedade privada das pessoas. Então, o CAD tem o poder de falar para duas empresas que estão se fundindo, por exemplo, não, você não pode se fundir, ou seja, uma intervenção profunda na sua propriedade privada, né? Ao mesmo tempo, esta intervenção tem a finalidade mais liberal que você puder imaginar, que é promover maior nível de escolha. Então, é uma área extremamente técnica, cheia de conceitos etéreos e abstratos de economia. Eu falo para os meus alunos de graduação que eles estão aprendendo uma outra língua. Então, os meninos estão vendo processo civil, direito penal, direito constitucional. Eles caem na minha mão, ou a pessoa se apaixona ou ela entra em absoluto desespero. Normalmente é a segunda opção, infelizmente. Pode ser um pouco culpa da matéria, um pouco culpa do professor, né? Faz parte. Eu prefiro pensar que a culpa é da matéria. Mas o que acontece? Eu estou há quase 20 anos trabalhando nessa área, isso denota um pouquinho minha idade também, né? Só a bolsa de 2009, vocês já imaginam. Mas eu vinha fazendo marketing jurídico, se é que essa palavra existe, né? A gente, na verdade, não pode fazer marketing, né? Mas a gente faz algum tipo, vou usar de forma não técnica aqui, algum tipo de publicidade jurídica, da forma tradicional, escrevendo artigos, participando de casos importantes que são reverberados nos jornais. E aí, no início da pandemia, na verdade, um pouquinho antes da pandemia pegar assim, mais forte, eu e esses dois amigos, o José Carlos, que é do Lefosse Advogados, e o Ricardo, que é do Sescom Barrier, ambos escritórios de São Paulo, nós já discutíamos de forma bastante descontraída o dia a dia da área de defesa da concorrência. Então, o que a gente fez? A gente resolveu gravar essas conversas e estruturar elas um pouquinho mais. Tá? Então, o que a gente fez no projeto? Um podcast mensal, onde a gente tenta aliar direito da concorrência, que tem a vantagem de tocar em todo e qualquer mercado que vocês puderem imaginar, né? Dos mercados digitais mais complexos a cimento e concreto e químicos e supermercados que vocês puderem imaginar. Inclusive, é uma das coisas mais fascinantes dessa área, é você poder lidar com os mais diversos tipos de mercado, né? Então, o podcast acabou se tornando uma ferramenta de discussão de tópicos interessantes de uma forma descontraída que surpreendeu a gente do ponto de vista de marketing. Né? Ele reverbera de um jeito que a gente não esperava, muito positivo. Eu vou até contar uma história para vocês aqui, que já me passa para uma metadezinha final da minha fala aqui, que é rapidinha, mas eu estava numa reunião com um conselheiro do CAD, tá? Ou seja, o juiz que julga minhas causas e que analisa os meus processos, e o CAD é, por natureza, informal, tá? Ele não é eu posso fazer sem gravata, por exemplo. Tá? É uma coisa bastante comum no CAD. Mas ainda assim, me surpreendeu muito, porque aconteceu umas 2 semanas atrás, o conselheiro do CAD começou a conversa comigo e falou assim: oi, Eric, tudo bem? E eu mal o conhecia. Ele: oi, Eric, tudo bom? Eu preciso pegar um autógrafo seu. E eu admito, eu não entendi o que ele estava falando. Eu não entendi. Aí eu dei aquela risada sem graça. Vamos entrar no assunto, eu não sei do que ele estava falando. E aí ele começou a falar do podcast. Então, eu fiquei 1 hora com esse conselheiro do CAD, da qual 15 minutos eu falei do caso que eu precisava falar, e os outros 45 a gente ficou falando no podcast. Foi absurdo. Né? Foi ótimo, ele me escutou de outra maneira, mas ele não queria conversar comigo sobre o caso. Ele queria conversar comigo sobre o podcast, uma coisa muito interessante. Eu nem sabia que ele escutava o podcast. Né? A gente não tem esse feedback tão direto num projeto como esse. Então, assim, tem uma vantagem de marketing, de influência, que é muito interessante. Antes da gente começar
o nosso evento aqui, a gente estava comentando sobre as lives e sobre esses eventos em real time, vamos dizer assim, que tem perdido um pouco de gás na pandemia, justamente porque as pessoas não têm necessariamente tempo para parar neste horário para nos ouvir ao vivo. Então, o podcast tem uma vantagem muito grande de ser assíncrono, então é uma grande vantagem, você escuta a hora que você pode. Ele não tem vídeo, o fato de não ter vídeo também significa que você pode estar lavando louça, correndo, dirigindo e consumindo aquele conteúdo, né? Então, acabou que essa conjunção de fatores jogou o nosso podcast para um destaque bastante grande na área, né, de direito da concorrência. E algumas lições que eu consigo tirar aqui desse projeto. Primeiro, dá muito mais trabalho do que eu imaginava, tá? Ganhei um respeito muito maior pelos jornalistas, radialistas. É absolutamente tenebroso, doloroso ter que me ouvir depois e editar. É horrível, tá? Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. A sua voz é pior do que você imagina, você gagueja 10 vezes mais do que você imagina, é tudo ruim, tá? Mas você se acostuma em se ouvir. Outra coisa, uma coisa que a gente percebeu muito, nicho. Nicho é muito importante. Não adianta você achar que você vai fazer um podcast ou uma coisa do gênero e vai conversar com todo mundo. O que a gente acabou tendo uma resposta muito boa do público foi um nicho muito específico, direito da concorrência, regulação, intervenção do Estado da economia, direito do consumidor, áreas muito próximas uma da outra, né? E talvez a última lição, e talvez a lição mais importante a gente escolhe os convidados como eu escolhia professores em Colômbia. A Ângela está aqui, não me deixa mentir. Como é que a gente escolhe professor em Colômbia? Você não escolhe professor na universidade necessariamente pela matéria que ele faz, mas pelo professor. Então, eu, por exemplo, me arrependo amargamente de não ter pego a matéria do Tim Vu. Não sei se você pegou, Ângela. Pegou? Tá vendo? Eu me arrependo amargamente porque eu não gosto da área de direito de telecom. Não gosto. Mas o Tim Vu é o cara que cunhou o termo neutralidade de rede, agora ele é conselheiro da Federal Trade Commission, é um monstro do antitrust mundial e da regulação, e eu deveria ter pego a matéria dele. O podcast é a mesma coisa, né? O podcast, você escolhe pelo convidado, aquele convidado é descontraído, aquela pessoa vai falar, ou ela vai parecer um robô. Por isso, por exemplo, que a gente não gosta de pessoas com muito poder ou muita autoridade. Porque normalmente elas têm uma pauta, elas querem vender alguma coisa, elas têm que parecer alguma coisa. E isso não fica autêntico, tá? Na hora, o áudio, ele não perdoa essa falta de autenticidade. Então, assim, de forma muito rápida, gente, fico à disposição de vocês para conversar mais sobre o projeto. É um projeto simples, né? Não é nem um pouco ambicioso, como o da Júlia, como do Jefferson. Acho que a nossa visão é só de transmitir conhecimento de uma forma mais tranquila com todo tipo de geração, tanto dos advogados mais jovens, economistas também, aos mais experientes. Acho que é isso. Tentei fazer aqui o mais rápido possível em 10 minutos, meninas. Obrigado. Perfeito, Eric. Muito obrigada. Lembrando a todos que, ao final das apresentações, os bolsistas vão responder perguntas e comentários que vocês tenham enviado pelo chat. Então, fiquem à vontade para enviar seus comentários por ali. Dando sequência às apresentações, vou passar a palavra, então, ao Jefferson Viana, para nos contar sobre a Associação Cactus. Jefferson, é contigo. Pessoal, boa noite. Eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Porque está muito associada ao que é a Cactus e como o Ling também me apoiou nessa trajetória. Eu sou o Jeff, eu sou do interior do Ceará, de Jericoacoara. Eu sei que todo mundo conhece a praia, né? Mas é uma cidade pequena que vive em torno do setor público. Minha mãe é professora de escola pública, aqui nem tem escola privada. E eu sempre fui esse menino do interior, até que eu conquistei uma medalha em Olimpíada, quando eu estava no 6º ano, eu tinha 11 anos. E fui ganhar essa medalha lá no Rio, na mão do presidente da época. Naquele momento eu conheci mais 300 alunos do Brasil todo que viviam e respiravam matemática, educação, crianças de 11, 12, 13 anos que já falavam sobre que curso queriam fazer, que faculdade queriam fazer, e eu, aquele menino do interior. E aquilo ali furou minha bolha,
partir dali eu comecei a estudar de verdade. Eu estudava para ganhar a viagem de novo, não era porque eu sabia onde eu ia parar com aquelas medalhas, mas foi dando certo até que, quando eu estava no 9º ano, eu tinha conquistado 3 ouros e 1 prata na UBMAP, e essas premiações me deram uma bolsa para cursar o ensino médio em Fortaleza. E foi aí que eu conheci o Primeira Chance, que é uma ONG parceira do Instituto Ling. Fiz meu ensino médio em Fortaleza, foi um dos momentos mais complicados da minha vida, morando sozinho aos 14 anos, as notas despencaram, a situação financeira não era fácil, mas deu certo, tive muito apoio, muita ajuda de professores, colegas da própria Primeira Chance, e aí veio o meu segundo grande passo, que foi ir para São Paulo, cursar economia no INSPER, com bolsa e com o apoio do Instituto Ling, porque para um menino do interior do Ceará, para sair dali e ir para São Paulo, é um grande sonho. Era mais da minha família do que meu, mas era um grande sonho, porque eu conhecia o INSPER e sabia o quão grande a instituição era, mas não dava para fazer também sozinho. O Ling me apoiou financeiramente, inclusive, nessa época. Fiz a economia em São Paulo, então eu gostei muito do assunto, Eric. Acho que está bem próximo da realidade do meu curso. E aí, quando eu fui buscar novas possibilidades, eu consegui a bolsa para o mestrado, fui cursar o mestrado fora, em Portugal, e estou de volta ao Brasil tem 2 anos. E foi mais ou menos ali onde eu conheci a Cactus. O que é a Cactus, né? A gente potencializa jovens talentos por meio de Olimpíadas e bolsas, vendendo uma cultura de protagonismo para os nossos ambientes. Começou muito com a minha história, com a história do Vitor Hill, que é um outro cofundador junto comigo, e com a da tia Neuma, que é uma professora do interior, de uma escola do interior do Ceará, que conhecia histórias similares e acreditava no poder dessas oportunidades. E a gente tinha 3 cidades no começo, em 2018, 3 pessoas tocando, cada um na sua cidade. Começou com o Projeto Cactus. Deu certo, a gente teve bons resultados em 2018, e em 2019 a gente dobrou para 6 cidades. A gente foi de 3 para 6, e 2019 foi um ano muito importante para a gente. Nossos alunos conquistaram 440 premiações em Olimpíadas Nacionais, de astronomia, robótica, informática, e 25 deles conquistaram bolsas de estudos. Em 2020 a gente foi para 10 cidades, e aí veio a pandemia, a gente teve que se reinventar muito, foi ali que a gente começou a construir um time de voluntários. Acho que antes era muito 3 pessoas tocando 3 cidades, 5, 6 pessoas tocando agora essas 6 cidades, aí depois foi 15, 20 voluntários tocando essas 10 cidades. Fizemos muitas coisas grandes durante a pandemia, conseguimos se adaptar bastante, se inovar bastante, aumentar a sustentabilidade e a eficiência do nosso modelo. E aí hoje a gente tem 46 cidades de 5 estados brasileiros, estamos fechando a parceria com o governo do Espírito Santo, vamos aplicar um dos nossos produtos para todo o estado do Espírito Santo, e é isso, essa é a Associação Cactus. Mas o que eu gosto muito de falar é que a Cactus não é medalha, e a Cactus não é bolsa, a Cactus não é Olimpíada, não é competição, a Cactus é a criação de uma cultura de protagonismo. Então, para a gente, o que a gente foi, inclusive, aprendendo durante essa trajetória é que mais importante do que as pessoas que vão ganhar essas bolsas, do que os alunos que estão conquistando medalhas, é a mensagem que essas premiações passam para o seu ambiente. A força que isso causa nos sonhos e nas trajetórias dos alunos que estão ficando naquele ambiente. Então, uma coisa que me pegava muito na minha trajetória foi por que eu fui premiado, porque eu tive aquela primeira medalha e meus colegas não. E eu lembro muito que a primeira vez que eu fiz a prova, o 6º e o 7º ano competiam juntos. Então, eu tinha colegas do 7º que sabiam mais matemática do que eu. Eu tinha colegas da minha série que sabiam tanto matemática quanto eu. Mas eu lembro que eu fui o único que fiquei às 4 horas de prova e todo mundo saiu com 1 hora, 1 hora e meia. E aquilo ali não foi por minha culpa, assim. Eu era um menino de 11 anos. Não era que eu tinha uma força de vontade gigantesca que eu ia ficar. Eu gostava de competir, mas era muito porque meus pais sempre me forçavam mesmo a parar e para estudar. Eu tinha bons professores que contavam para mim a oportunidade que eu poderia ter por meio da educação, porque eu tinha um colega que já tinha tido uma medalha na UBMAP, e por aí vai. Ou seja, eu tinha exemplos próximos de mim. E a gente percebeu isso, que quanto mais exemplos esses alunos têm, mais eles vão se permitir sonhar. E depois que eles se permitem sonhar, aí eles vão dedicar energia, dedicar tempo, e aquela energia, aquele tempo vão se transformar em resultados. E tem várias formas de conquistar esses resultados, inclusive. Por isso que a gente começa hoje com a Olimpíada Cactus, que é o nosso primeiro degrauzinho, que é o produto que a gente faz para cada município. É a mesma prova em todas as cidades, mas a premiação
é da cidade. Toda cidade tem seus 60 alunos premiados, de todas as séries, incluindo escolas da zona rural até a zona urbana. Isso faz com que a gente tenha esses exemplos claros todo ano. A segunda coisa é que a gente tem a nossa turma olímpica. E essa turma olímpica, ela pega esses alunos de todas as escolas. Então, imagina pegar os melhores alunos ali daquelas escolas, levar para um ambiente todo sábado, que eles estão conversando com pessoas que querem mais, desejam mais, e estão buscando isso juntos. Eles vão elevando a própria barra, sabe, o próprio teto. E aí eles voltam para os seus ambientes e transbordam esses sonhos, essas ideias. Junto com a aplicação de outras Olimpíadas, de astronomia, de robótica, de informática, aí vem muito o trabalho da nossa equipe de consultoria de conseguir trazer todas essas informações mastigáveis e de forma sucinta para as nossas escolas parceiras, para secretarias de educação e por aí vai. E fazer acontecer, né? Porque tem muitos casos peculiares. Por exemplo, escolas com ótimos alunos, em que eles participam de uma Olimpíada e não colocam as notas a tempo no sistema e alunos deixam de ser premiados. Então, vem muito trabalho de senso de dono da CACS, o time de consultoria que a gente tem, de conseguir pegar na mão do município e fazer esse processo. Eu sempre digo, a primeira pessoa que entende o valor que essas oportunidades têm é o aluno. Só que a gente não pode parar no aluno, a gente depois tem que vender para os professores das escolas, a gente tem que vender para a Secretaria de Educação, a gente tem que vender para a família. Tem caso de alunos que conquistaram a bolsa e a família não permitiu ele utilizar essa bolsa, sabe? Ou não apoiou ele nesse processo. Isso é muito triste, né? Então, a gente tenta cada vez mais aprender com essas situações e melhorar. Então, as próprias cidades vão ensinando para a gente e cada vez essa rede está mais forte, sabe? Tipo, acho que cada ambiente que a gente vai entrando, a gente vai aprendendo mais e mais e crescendo, inclusive, né? Porque a gente agora está conquistando boas parcerias no setor de educação, como a Arco, como Primeira Chance, como Farias Brito, Aritsá, Anglo, GGE, parceria com a Secretaria Estadual do Espírito Santo, com o DIMES. E essas parcerias, elas vão ensinando para a gente que tem como a gente fazer mais, tem como a gente fazer melhor. Acho que as pessoas também, a Secretaria de Educação, eu lembro muito que a primeira vez que a gente se tocou, que a gente deveria começar a nossa turma olímpica com uma reunião com os pais, foi por feedbacks e pedido da Secretaria de Educação. Uma cidade nossa chegou e falou, olha, por que a gente não começa desse jeito? Então, acho que isso é muito bom. E, por último, por causa da equipe, né? Hoje a gente tem uma equipe de 55 voluntários e 5 pessoas contratadas. Todos os nossos contratados são os nossos consultores pedagógicos, que são as pessoas responsáveis por levar toda a nossa expertise e conhecimento para a ponta, para a cidade. E toda a equipe de gestão de projetos é uma equipe voluntária. E aí hoje a gente tem perfis diferentes de pessoas também, porque a gente foi aprendendo que ter pessoas diferentes acrescenta muito no nosso time. Então, temos pessoas mais seniors, que já têm uma trilha de liderança muito forte no mercado e são cabeças das nossas áreas, nossos seniors. Temos pessoas bem júniors, que são universitários, que é o motorzinho da CAC, são as pessoas que fazem acontecer, mas tem muito a aprender, eles estão começando a trajetória agora. E temos um perfil ali intermediário, que eu acho que é onde eu me encaixo, que são pessoas com um começo de trilha de liderança, com uma experiência boa, uma energia boa, e conseguem fazer esse meio de campo entre a senioridade e essa galera jovem. Eu acho que é isso, a Cactus tem crescido bastante, a gente está bem orgulhoso e temos sonhos aí para o futuro, de conseguir levar para cada vez mais ambientes. E temos um outro sonho que é construir uma rede muito forte de pequenos municípios. Então, a Cactus foca em municípios com menos de 100 mil habitantes, que são os municípios mais carentes. E aí, acho que futuramente a nossa ideia é conseguir aproveitar muito bem essa rede e desenvolver a gestão pública desses municípios, mas é um passo para o futuro. Maravilha, Jefferson, muito obrigada. Reforçando aí que quem tiver perguntas ou comentários, postem no nosso chat, para que a gente possa lê-los ao final das apresentações. E vamos agora para a nossa última apresentação, da Júlia Secula, que escreveu o livro, é coautora do livro Brasil, Paraíso Restaurável, da editora Sextante. Júlia, é contigo. Obrigada, Gisele. Vai me avisando também do tempo, porque eu tenho uma capacidade de me empolgar muito nessas sessões. Também queria falar, Eric, Jefferson, projetos incríveis, e Eric, no seu caso, eu acho que
se tem alguma coisa que a gente aprendeu nesse último ano é quão importantes são podcasts e momentos de leveza, né? Eu acho que isso é o que a gente mais precisa. Então, só queria falar isso porque eu acho que seus podcasts estão servindo para um momento muito importante do Dia das Pessoas. Dos dias das pessoas. Bom, eu sou a Júlia, sou a coautora desse livro, Brasil, Paraíso Restaurável. Escrevi junto com o historiador Jorge Caldeira e a jornalista Luana Chabib. Aqui tem até uma fotinha da turma para vocês entenderem que, enfim, um grupo diverso, 2 mulheres de uma geração completamente diferente do Jorge Caldeira, e foi isso que gerou o livro. Eu vou começar um pouco pelo título, né? Eu acho que quando a gente vê o título Brasil, Paraíso Restaurável, o que a gente realmente está querendo dizer com isso? Querendo ou não, as narrativas têm um papel central, né, no nosso mundo e a forma que a gente planeja a vida econômica, política, espiritual, etc. E no caso, quando você olha para os contos, assim, histórias na Bíblia do paraíso, existem argumentos muito fortes que mostram que o paraíso bíblico terrestre se encontra no Brasil. Tem uma frase: e um rio saía do Éden para umedecer o jardim, dali se dividia em 4 cabeceiras rios, no qual há ouro. Você procura pelo mundo inteiro e, na verdade, um dos poucos exemplos disso é o Pantanal. Então, a gente meio que começou com essa ideia, né? O Brasil foi concebido por muito tempo como o paraíso terrestre, o que isso de fato significa para a gente. E além, obviamente, da Bíblia, tem um monte de outros exemplos. As comunidades indígenas, por exemplo, têm uma própria definição do que é esse paraíso, um pouco diferente da Bíblia, mas eu acho que segue algumas das mesmas ideias e sonhos que temos como humanidade. Mas eu acho que é importante também lembrar, como eu tinha falado, né, essas narrativas, essas histórias, né, independentemente se você é religioso ou não, tem um papel muito importante na nossa história. No caso do Brasil, é um pouco a história dos navegadores, né, que chegaram aqui justamente procurando o paraíso. Saíram da Europa com essa ideia na cabeça. Começavam a desenhar esse Brasil. E o mapa, no caso, era um mapa totalmente diferente do mapa que conhecemos hoje, obviamente com toda a tecnologia geoespacial, etc. Mas você vê muito claramente esse lago com 4 rios saindo, mostrando, né, ou espelhando um pouco essa frase da Bíblia. Depois esse mapa foi evoluindo e esse lago foi caindo, né, em termos geográficos, e hoje se encontra, obviamente, muito mais onde é o Pantanal. Mas, enfim, mapas, eu que sou uma pessoa, assim, viciada nos mapas, né, eu acho que sempre tem uma história muito interessante para contar a partir dos mapas. Bom, ao mesmo tempo, né, enquanto os navegadores estavam chegando aqui, desenhando esses mapas, procurando o paraíso, né, que na cabeça deles era muito esse lugar que dava para extrair da terra, tinha ouro, enfim, uma série de coisas. Também era um momento, no caso, não de nenhum dos dois que está aqui na foto, mas do Sir Francis Bacon, que era um filósofo, enfim, cientista político, uma série de coisas. E ele passou, né, a disseminar um pouco, comunicar essa ideia de que o homem e a natureza são 2 coisas separadas. O homem, na verdade, é o ministro e intérprete da natureza. E a partir disso, basicamente, ele separou as 2 coisas. Ele falou que a natureza é uma força violenta que tinha que ser controlada e dominada. E isso depois teve consequências muito relevantes para que a gente conhece como teoria econômica hoje, né? Por isso que eu coloquei o nosso Adam Smith aqui, para quem é economista vai já reconhecer diretamente, e o Jeremy Bentham também, que fizeram parte dessa história. Bom, isso nos levou, né, para um modelo extrativista com consequências nunca antes vistas na história da humanidade. Então, claro, isso também gerou riqueza, gerou uma série de coisas, mas quando a gente olha, isso era uma visão do mundo.
essa visão do mundo. Hoje, infelizmente, a gente está lutando, né, e tentando entender como é que a gente muda essa história, de certa forma, né? Então, em termos de emissões de CO2, etc. Mas eu acho que também é importante lembrar que esse modelo do mundo também beneficiou alguns países especificamente. E esse modelo também gerou uma realidade em que a quantidade de solo era mais importante do que a qualidade do solo. Então, justamente porque você tinha essa visão extrativista, essa visão de que você tinha que tirar da terra, né, justamente, tinha que acumular a terra. Então, quando a gente olha para o Império Britânico, enfim, uma série de coisas, os mapas, de novo, contam uma história interessante. Mas o que a gente pode dizer hoje, né, de certa forma, é que esse modelo se esgotou. Não funciona mais. E tem 50 razões por isso. Posso responder a qualquer pergunta depois, não vou entrar aqui, porque não vou ter tempo, mas eu acho que esse mapa, né, esse mapa do mundo que criou o mundo de hoje, teve uma influência muito importante nos desafios que a gente enfrenta. Bom, então, já que os mapas são guias, né, e que desenham um pouco, ajudam a desenhar qual o caminho que a gente vai seguir em termos de economia, política, etc., o que a gente deveria pensar como mapa do futuro? Então, aqui vem o mapa que eu vou confessar, é um mapa que mudou a minha vida, é um mapa que está na capa do livro também, é um mapa que olha para o mundo através da produtividade primária bruta. O que isso quer dizer? Fotossíntese. O mapa mostra o mundo através da capacidade de gerar vida, criar vida. Ou seja, a gente está partindo de uma visão de quantidade de solo e indo para uma visão de qualidade de solo. E isso, obviamente, tem uma série de consequências políticas, quando a gente pensa nos conflitos que a gente vai ter por conta das mudanças climáticas, econômicas, quando a gente pensa nos países que vão ter a capacidade de ter algum poder econômico no mundo, consequências espirituais, estratégicas, pensando no mundo de 10 bilhões de pessoas, onde as pessoas vão conseguir a comida, né, para se alimentar. Vão ser nos países que conseguem plantar. Onde a gente vai conseguir sequestrar, captar carbono, etc., vão ser nos países que justamente têm essa capacidade de vida. Bom, aí eu sempre digo que o futuro já chegou, só está mal distribuído. Na verdade, essa é uma frase de um pensador famoso, mas no meu caso, eu sempre falo que o futuro já chegou, só está mal distribuído no Brasil. Bom, se a gente for pensar dessa forma, né, em que o Brasil surge imenso, verde, abundante, o maior país do mundo, de fato, de várias óticas, o que isso de fato quer dizer, né? Eu acho que isso tem mensagens importantes para energia renovável, mercado de carbono, Amazônia 4.0, ativos biológicos, e duas áreas que eu dedico muito do meu tempo, que é o Amazon Bank of Codes e biomimética. Né? Se temos essa inteligência, essa abundância, o que a gente faz disso? Né? E isso não é o modelo extrativista de pensar, né, o que a gente pode tirar do solo, mas muito mais o que a gente pode aprender do solo. E para essa primeira categoria, a gente já está com um caminho meio andado. O Brasil é o país com a matriz elétrica mais limpa do mundo, enquanto os outros países estão tentando desesperadamente chegar num nível de 50% de energia renovável. A gente já chegou lá. Só que a gente não pensa sobre isso, né? A gente não traz isso para a nossa linguagem, para a nossa narrativa, para a nossa identidade como brasileiros. Bom, no livro a gente traz casos da Alemanha, da China, da Índia, nem vou entrar nesses dados agora por questões de tempo, mas eu acho que a mensagem final é essa. E o Brasil, né? Diante dessa potência, desse futuro possível para nós, e tem um dado muito importante que o Cafu, o Jorge Caldeira, sempre gosta de citar, que é, hoje em dia tem 45 trilhões de dinheiro ESG no mundo.
Hoje, o Brasil está fechando as portas todo dia para esse dinheiro. Estamos rasgando dinheiro porque a gente não quer enxergar o mundo através deste mapa. Tem outro elemento do mapa que eu acho que é importante lembrar. Como vocês viram aqui no início, o mapa é dinâmico. Então, conforme que a gente vai desmatando as florestas, enfim, uma série de outras coisas, o Brasil também vai encolhendo em termos de tamanho, porque o Brasil vai perdendo a capacidade de gerar vida. E aí, um dia, quem sabe, a gente pode ser mais semelhante do que, por exemplo, a Saara, o deserto, a Rússia, o Canadá, que quase estão desaparecendo desse mapa. Então, essa é um pouco a mensagem, né? Olhando para o mundo dessa forma, o que a gente quer fazer para o Brasil. Então, vou parar aqui, eu acho que eu já passei do tempo, e estou à disposição se alguém quer fazer alguma pergunta. Maravilha, Júlia, muito obrigada por compartilhar conosco também. Nós vamos agora para a rodada de perguntas. O pessoal está um pouco tímido, fazendo poucas perguntas pelo nosso chat, mas já tenho aqui algumas que chegaram. Vou começar pelo Eric. Eric, por que a opção inicial pelo podcast? E por que o nome Vantagem Auferida? Excelente pergunta. Eu deveria ter começado por aí, né? Explicar esse nome. Mas eu vou começar de trás para frente na pergunta. É um trocadilho com uma teoria de direito da concorrência. Na verdade, de acordo com a Lei de Defesa da Concorrência brasileira, quando você pune um cartelista, por exemplo, alguém que forma um cartel, a lei determina que você que o CAD aplique uma punição de 0,1% a 20% do faturamento bruto anual daquela empresa no ano anterior à instauração do processo contra ela. Eu sei que é muito técnico, mas a lei fala, vírgula, né, que nunca poderá ser menor do que a vantagem auferida pelo cartelista. E aí a gente achou, e sempre foi uma discussão muito polêmica, porque o Jefferson que está aqui, que é economista, vai saber o quão difícil é você tentar calcular o sobrepreço de um cartelista, qual foi a efetiva vantagem que ele auferiu daquela conduta, se é que ele efetivamente alcançou alguma. Então, como sempre foi uma discussão muito polêmica do direito antitrust, a gente achou que também seria legal para brincar com o ouvinte de que ele está levando alguma vantagem em escutar, ao mesmo tempo tem um trocadilho muito forte para quem é da área de direito da concorrência, imediatamente essa frase tem significado. E aí, por que o podcast? Essa é uma pergunta também boa, talvez por ausência, dos três hosts, vamos dizer, do podcast, só um deles é bonito e não sou eu. Tá? Então, o Ricardo Gaillardi é um cara bonito, tal. Então, só que de 2 serem ogros, não funciona tão bem. Então, a gente já descarta o YouTube imediatamente. Brincadeira, mas também é um pouco de verdade. Mas a gente realmente é um consumidor ávido de podcast. Eu adoro podcast. A Júlia estava falando de biomimética. Eu tenho uns 3 ou 4 podcasts de design que eu adoro. Então, por que eu estou assistindo 99% Invisible? Certamente a Júlia conhece, um baita podcast de design. O Wall Street Journal tem um podcast diário maravilhoso, você não precisa nem pagar nada, os caras estão te trazendo um resumo de notícias importantes. Então, a gente era consumidor de podcast antes de qualquer coisa. Então, foi por isso, mais ou menos. Tá certo. Jefferson, a Júlia Delamare publicou que projeto incrível, Jefferson, parabéns. E a Michele enviou também aqui, parabéns pela Cactus. E a pergunta dela é, algumas iniciativas em educação encontram desafios ou naufragam por entraves na legislação, falta de visão da administração pública ou dos professores, pais que não compram a ideia. Qual foi ou é o maior desafio da Cactus? Ou muda conforme a cidade, os times e interlocutores de cada projeto? A gente foca em municípios pequenos, né? A gente começou com essa ideia de municípios pequenos porque as pessoas que fundaram a Cactus têm essa trajetória.
E aí eu acho que veio uma das vantagens comparativas. Lá você tem que convencer o secretário de educação, os professores, os coordenadores das escolas, que são poucas pessoas. Então, o acesso a essas pessoas é fácil, se você conhece alguém lá do contexto, e eles se comunicam muito bem. Então, a gente, por exemplo, em 2019, entramos em Crateús, que a secretária de educação de lá é a presidente da Undime do Ceará. Então, ela já fez a ponte para a gente com umas 25 pessoas de outras cidades, e aí veio o nosso trabalho de contar a nossa história. Acho que a segunda coisa são os resultados e os resultados rápidos que a gente traz para o município e a forma que a gente conta a nossa história e tenta cativar sempre todo o grupo, assim. Tipo, acho que desde o começo a gente sempre trabalhou muito em criar um acordo grande em torno do aluno. E aí eu acho que isso acabou se tornando uma das vantagens da Cactus. Mas, por exemplo, São Paulo, hoje, que a gente tem um piloto, a gente atua em parceria com as escolas e não com a secretaria. Isso vai ser um grande gargalo. Então, a gente tem um piloto lá para compreender como a gente vai conseguir entrar no futuro em grandes municípios. Então, acho que acaba que não, porque, respondendo a primeira parte da pergunta, porque o nosso foco em pequenos municípios ajuda nesse processo. Sobre legislação, falta de visão da administração pública e o maior desafio da Cactus, eu acho que os dois estão bem conectados aqui. A nossa grande dificuldade hoje que não está no problema atual, mas está no que a gente quer fazer para chegar no Brasil inteiro, é relacionado à sustentabilidade de pessoas e à sustentabilidade financeira da Cactus. A Cactus é muito barata, ela custa R$5 por mês por aluno que está na nossa turma olímpica. Então, se a gente fosse cobrar dos nossos alunos, seria esse valor, o que dá cerca de 5 a 6 mil reais anual para cada município da Cactus. Então, se a gente fosse cobrar nos nossos municípios, a gente sabe que eles teriam suporte financeiro para pagar a Cactus. Mas a gente quer estar no Brasil todo e a gente sabe que esse modelo não vai ser condizente. Assim, tem muitos municípios que, só da gente falar que vai ter um valor, não vai querer entrar, né? Então, o que a gente está estudando agora é que modelo a gente vai querer assumir, e falando em termos de modelo de negócio, e que parcerias a gente pode construir a nível estadual ou federal para que tenha direcionamento de verba que suportem municípios que queiram fazer esses projetos. E a gente está querendo, do outro lado, a gente está, inclusive, mensurando o impacto economicamente da Cactus para falar que a gente é um projeto com um grande custo-benefício nesse setor. Então, é um pouco disso. E aí, a sustentabilidade financeira vai levar a gente à sustentabilidade de pessoas, que é um processo que a gente está, que é ter mais pessoas contratadas dentro da associação. Os voluntários são ótimos para projetos, mas operação precisa de pessoas full-time. E aí, essa tem sido um movimento que a gente já tem feito por meio de captação de recursos privados. A gente sabe que para 45, 70 cidades vai dar para a gente aguentar. Para 1000 cidades não vai, então esse é o nosso maior desafio. Tá certo. Júlia, a Zora Lira fala: Júlia, parabéns. Você poderia contar um pouco sobre a repercussão do livro? Seria bacana saber alguns bastidores em termos de alcance e de críticas. Espero que só positivas. Claro. Bom, a repercussão tem sido super positiva. A gente lançou o livro em setembro do ano passado. A gente teve, assim, em termos de, enfim, entrevistas, pessoas citando o livro em artigos. O Luciano Huck, por exemplo, foi um dos que escreveu um artigo inteiro na Folha só sobre o livro. Tem sido extremamente positivo. Acho que até por duas razões, né? Eu acho que porque é uma pauta que está crescendo aqui no Brasil, tem mais pessoas falando sobre meio ambiente, tem mais pessoas também se ligando que não é simplesmente uma questão de, enfim, abraçar a árvore e querer proteger os animais, é muito mais uma questão econômica também, e social e política. Mas, além disso, acho que uma das coisas que eu mais gostei de ouvir das pessoas, e quase todo mundo fala isso, é que é um livro positivo, que dá esperança no final. Você não tem a sensação que o mundo está acabando, que as mudanças climáticas vão pegar a gente, né? Infelizmente ou felizmente, não sei. Tem muitos livros que têm esse efeito e eles têm um papel super importante nesse diálogo, mas o nosso objetivo era outro, né? Como a gente inspira as pessoas. Eu acho que a gente está com falta de
enfim, o momento que a gente se encontra é um momento muito difícil, que está difícil de sonhar, né? Com um Brasil diferente, com um futuro diferente. Então, talvez em termos de feedback, esse foi o que eu mais gostei, fiquei mais feliz. Tá certo. Eric, o que está acontecendo de mais notável no Brasil, no momento, na área de direito da concorrência? Rapaz, que pergunta. Gostei. Olha, várias coisas importantes estão acontecendo no CAD por agora. Então, o que eu diria? A primeira coisa, a gente sempre tem atos de concentração, fusões e aquisições importantes que passam pelo CAD. Localiza Unidas, por exemplo, é uma fusão muito importante que está chamando bastante atenção do mercado. A gente tem as duas maiores locadoras de veículos e os seus mercados adjacentes se fundindo, vai chamar muita atenção esse caso ainda. A Movida, por exemplo, tá brigando no CAD para que isso não ocorra, então tem uma disputa bastante interessante ocorrendo nesse mundo de atos de concentração. Tiveram acordos que a Petrobras fez com o CAD no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, para desinvestimento de refinarias, né? Então de quase 50% da capacidade. Então a desverticalização do mercado que veio muito com o auxílio do CAD. Tinha uma discussão muito forte no Supremo Tribunal Federal se você tinha que ter um projeto de lei, não tinha, né? Como é que você faz esse desinvestimento? Então isso tem também um dedo do CAD muito forte. Uma outra coisa que que vai acontecer agora no meio do ano, que é muito importante, vai ter uma mudança bastante razoável da liderança ali no CAD. Então a gente vai ter novo presidente do CAD no meio do ano, agora em julho, superintendente-geral do CAD em outubro, mais um conselheiro, procurador. Então vai ter uma mudança de liderança muito grande ali no CAD ainda esse ano, e toda vez que a gente tem mudança de liderança, pode haver algum tipo de mudança de rumo, né? Outra coisa que está muito forte no CAD agora são os mercados digitais. Então está todo mundo falando sobre como que se avalia fusões, aquisições e condutas anticompetitivas em mercados digitais. Não sei se vocês viram, se vocês entrarem no site do CAD, dá para ver que o CAD, o Ministério Público, a Secretaria de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça se uniram para mandar uma recomendação, que é uma coisa muito peculiar. Tá? O CAD não manda recomendações, o CAD abre processo, faz uma liminar, uma coisa estranha, que diabos é uma recomendação, mas ainda assim saiu uma recomendação do CAD para o WhatsApp, para que o WhatsApp não fizesse a atualização dos critérios de privacidade dele sem os ajustes que estavam sendo recomendados. Então é uma coisa assim absolutamente inesperada, porque privacidade não é, em teoria, competência do CAD, mas é uma variável de competição, né? Privacidade hoje em dia tem sido visto como qualidade. Então o CAD acaba colocando o dedo dele nessas coisas. Então assim, eu poderia gastar um tempinho aqui com vocês, mas é o que vem do topo da cabeça agora. Eu respondi tudo? Maravilha, respondeu sim. Obrigada, Eric. Jefferson, antes de te fazer uma pergunta, só para comentar, né? Tu tem só 23 anos, é isso, né? Sim, a Bárbara não ajuda, mas sim. Não, é porque tu te colocaste como uma pessoa de idade intermediária dentro da organização, e eu fiquei pensando, nossa, é super jovem, se essa é a idade intermediária. Muito legal o projeto. Vamos para a pergunta, Jefferson. Você falou por alto da questão da pandemia. Pode exemplificar como impactou o trabalho da Cactus? Como vocês resolveram? Boa. Eu acho que durante a pandemia, muitas pessoas buscaram, como o nosso time é muito parte voluntário, né? Acho que muitas pessoas buscaram locais para conseguir dedicar energia, né? E a Cactus, ela já tinha um trabalho à distância bom, porque parte das nossas pessoas vem do INSPER, ou seja, estão em São Paulo, agora está mais diversificado. A gente tem muita gente do Ceará, gente de Recife, do Espírito Santo. Então, o time já era muito espalhado. Então, todo o nosso trabalho já era em home office. E aí, acho que muita gente buscou também uma forma de conseguir distribuir um pouco mais dos benefícios que as pessoas têm na sua trajetória. E a Cactus permite muito isso também.
Então, eu acho que teve o primeiro de... O nosso time cresceu, se engajou e se dedicou bastante. Acho que esse foi o primeiro fator. O segundo foi uma oportunidade que a gente teve de projetos cada vez maiores. Então, a gente teve que atualizar todo o nosso sistema para a plataforma digital. E aí isso permitiu a gente conseguir levar turmas olímpicas de forma mais acessível para vários ambientes. A gente teve que cuidar de mais municípios simultaneamente. E a pandemia meio que forçou a gente a fazer isso também. Tivemos, aí foi uma situação muito peculiar, a gente não trabalha muito na parte de assistencialismo, mas começou a chegar muita notícia de famílias, de alunos e das escolas que a gente atuava com muitas dificuldades, principalmente ali no início da pandemia. Então, a gente organizou o que a gente chamou de Cactus Solidária, a gente doou mais de 7 mil cestas básicas para 40 cidades entre Ceará e Pernambuco e São Paulo. Isso acabou criando uma rede muito forte, tanto com possíveis parceiros e doadores, quanto com outros municípios. Eu acho que isso foi uma das fontes que a gente colheu aí no crescimento da Cactus de 20 para 21. E, de novo, isso foi um trabalho que envolveu muitos embaixadores da Cactus. Por exemplo, para montar as cestas, a gente precisou da ajuda de muita gente para ir no centro de distribuição, que era de uma empresa parceira que depois se tornou doadora da Cactus. Para a gente conseguir entregar as cestas bem dentro dos municípios, a gente teve que entrar no nível de capilaridade muito alto em comunicação com as secretarias de educação. Acrescentou bastante no nosso processo. E os nossos membros se sentiram muito engajados. E aí a gente ficou preparado para fazer posteriormente, por exemplo, a Maratona Cactus. Foi uma competição que a gente abriu para o Brasil inteiro, não só para as nossas cidades. E tivemos 3 mil alunos participando de 17 estados do Brasil. E aí isso possibilitou a parceria que a gente fez com a CEDU do Espírito Santo, porque foi lá que eles conheceram a Cactus. E por causa de parceiros que divulgaram a gente também, como a Lehman, como a Fundação Estudar e por aí vai. Então, eu acho que foi muito o nosso time se engajou, a gente tem uma cultura forte, buscamos desafios maiores, dada a situação, cumprimos esses desafios, aprendemos muito e pegamos desafios cada vez maiores. Eu acho que isso foi dando uma maturidade para o time muito boa, fomos atraindo mais voluntários, mais parceiros e fomos sonhando mais alto também. Então, hoje, eu acho que a gente se possibilita fazer projetos muito maiores porque a gente tem mais crença no que a gente pode fazer também. Legal. Júlia, o Jefferson comentou aqui sobre a tua última fala, que ela lembrou muito ele sobre a mensagem dos trópicos, utópicos do Gianetti. Eu adorei essa mensagem final, ele falou. E a pergunta, Júlia, de certa forma, o mercado atualmente não valoriza mais a geração de ideias, o mundo tech, online, do que os recursos naturais? Que o mundo de tech é mais valorizado, é isso? Isso, o mercado não está valorizando mais isso do que os recursos naturais, na tua visão? Eu acho que isso faz parte, né? Mas faz parte da situação que a gente enfrenta hoje. Infelizmente, os recursos naturais, na minha definição, né, do que a natureza pode fazer, tem poucos lugares que realmente estão tentando virar a economia para isso. Eu acho que o ponto do Brasil, né, de certa forma, tudo bem, tem iniciativas incríveis de fintech no Brasil, etc., mas o Brasil até hoje não se destacou em software, não se destacou em hardware, etc. Quando a gente pensa nas nossas possibilidades, né, o que a gente pode fazer em termos de país, quando a gente olha para a natureza, ali sim a gente tem o que poucos países no mundo têm. E ali sim, como nação, a gente pode talvez ter uma economia que está muito mais focada e muito mais potente na área de recursos naturais ou da natureza do que necessariamente tecnologia. Mas as duas coisas também funcionam super em conjunto, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar, né, quando a gente pensa, muitas pessoas me falam, mas o que a gente aprende da natureza, né? Quando você fala em carro autônomo, por exemplo, né, que é tecnologia pura, os craques lá da Google estão trabalhando nisso. O que eles estão estudando para montar os algoritmos dos carros autônomos? Eles estão estudando formigas, porque as formigas não têm acidente
de formiga, né? Acidente de carro. Elas andam de uma forma extremamente eficiente, rápida, sem nenhum acidente. Então, isso é um pouco que a natureza pode ensinar para todas as outras áreas, todos os outros setores. Então, para mim, é quase como se fosse o guarda-chuva, que depois vai ter consequências em todas as áreas, seja saúde, seja tecnologia, seja arte, seja o que for. Tá certo. Pessoal, para a gente manter a nossa atividade dentro do horário, já nos encaminhando para o encerramento, eu queria passar a palavra de novo para cada um de vocês, para que vocês possam deixar uma palavra final, uma mensagem final, algo que não foi possível dizerem durante as suas apresentações, e também os contatos de vocês, caso alguém queira contatá-los, seguir a conversa, enviar um e-mail, enfim, vocês puderem tanto falar quanto colocar no chat, eu agradeço. Vamos começar pelo Eric? Gente, eu, na verdade, só tenho a agradecer, mais uma vez agradecer tanto o Instituto Ling pelo apoio lá atrás, no LLM, foi realmente um divisor de águas na minha carreira e como ser humano também, foi realmente uma fase muito, muito importante da minha carreira. Obrigado mais uma vez pelo espaço aqui para divulgar esse projeto do coração, né? Não traz dinheiro nenhum, mas traz trabalho e satisfação, então é um prazer estar aqui dividindo ele com vocês. Então, mensagem só de agradecimento. Vou deixar meu e-mail aqui no chat para quem quiser mandar uma mensagem para mim. Valeu, gente. Coloca de novo para a gente também, por favor, o link do podcast, Eric, caso alguém tenha entrado depois e não tenha visto, por favor. Jefferson. Eu queria agradecer também a abertura para falar um pouco da Cactus. Como o Eric falou, dá prazer e muito trabalho. Eu sou hoje voluntário da Cactus, assim como boa parte da nossa equipe. Dá uma dor de cabeça gigantesca, mas vale muito a pena. Sou muito feliz com o que a gente tem feito e eu acho que muito disso veio pelas oportunidades que eu recebi também, então sou muito grato ao Ling por ter me ajudado quando eu fui para São Paulo, porque eu sempre digo isso, lá quando eu saí de Jijoca para Fortaleza, eu aprendi a resolver problemas no ensino médio, mas eu só aprendi a ser gente quando eu saí de Fortaleza para São Paulo, porque foi na faculdade que eu fui ganhando minha bagagem de soft skills, sabe? E o Ling foi um dos projetos que me apoiaram nessa trajetória e sou muito grato a isso. E hoje a gente pode transbordar para muito mais pessoas. Acho que é isso. Maravilha. Jefferson, desculpa, se tu puderes deixar também o teu contato no chat, caso alguém queira seguir a conversa. E não sei se a Cactus tem um site que tu possas disponibilizar também. Júlia. Eu vou agradecer, claro, também, ainda mais no meu caso, que eu infiltrei essa roda, apesar de... Eu ainda estou para ir, né, para o meu curso. Eu sou bolsista, mas ainda não terminei a etapa inteira. E estou gostando muito dessas sessões, eu acho que sempre dá para aprender muito com os colegas. E é isso, estou à disposição também. Tá certo, vou te pedir também para deixar teu contato, Júlia, no chat. E, bom, o título do livro todos já conhecem. Queria agradecer muitíssimo a participação de vocês três. Eric, muito legal conhecer mais sobre o teu podcast, sobre a tua área de atuação também. Muito bacana. Jefferson, um projeto incrível. Nos enche de orgulho, assim, ver os nossos bolsistas também replicando a nossa intenção de construir uma sociedade melhor através dos seus projetos. Muito bacana conhecer mais sobre a Cactus. E, Júlia, muito obrigada por trazer essa outra visão, esse outro olhar sobre o nosso país. Também merece ser mais valorizado e olhado com mais carinho. É bom ter esse outro ponto de vista também. Então, foi muito legal. Obrigada pela disponibilidade de vocês em conversarem conosco, em trocarem ideias. Lembrando aos participantes que aqueles que ainda não se inscreveram para participar do Conexões Ling, se inscrevam, venham contar para a gente o que vocês estão fazendo.
Lembrar também que a nossa conversa completa de hoje, o bate-papo, vai ser disponibilizado no YouTube, o link vai ficar aberto ao público, a gente vai divulgar ele nas nossas redes sociais, assim que possível, assim que a gente concluir a edição. E caso alguém tenha ficado, enfim, não consiga anotar agora os contatos da Júlia, do Eric, do Jefferson, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, que nós repassaremos a vocês depois. Da minha parte, eu agradeço a participação de todos vocês mais uma vez, e vou passar a palavra para a Sandra, que também quer dar mais uma palavrinha. Muito obrigada a todos e uma boa noite. É bem rápido, pessoal, só queria agradecer vocês, dizer assim, primeiro, como vocês são especiais enquanto nossos bolsistas, Jefferson, o modelo de ONG que tu estás fazendo não é à toa, né? Quer dizer, vem toda uma formação que tu tiveste no INSPER, depois em Portugal, então parabéns por estar aplicando nessa área os conhecimentos, as práticas de gestão que realmente a gente precisa. Eric, também parabéns por sair da comodidade do escritório, do dia a dia e se aventurar, fazer uma coisa legal, né, acessível e que deve ser muito bom. Então, é uma iniciativa que realmente assim também nos dá muito orgulho. E Júlia, a gente já falou bastante, eu ainda vou querer saber mais, né, sobre teu livro, e a gente vai ter uma oportunidade, a gente já está aqui negociando para que tenha uma live no Instagram, aí então, no Instagram do Instituto Ling, para a gente conversar um pouco mais sobre o projeto com os outros autores. Então, por hora, assim, um prazer estar aqui com vocês, obrigado a todo mundo que participou, e até a próxima. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada, Sandra. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado.